Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui na telinha da Rede TV. Estamos começando o episódio 8 do programa Engenheirando, um programa voltado para discutir temáticas de engenharia de forma inteligente, mas sem perder o bom humor. E o meu compromisso com você é sempre trazer um convidado mais que especial e discutir de uma temática voltada para engenharia ambiental, civil, engenharia mecânica. Aqui nesse programa você aprende sem passar pela universidade, até porque eu sempre trago um engenheiro de altíssima patente. E hoje não é diferente. A minha convidada especial tem uma mega experiência na área ambiental. Mas antes de apresentar essa convidada, meu diretor, solta a vinheta. A convidada de hoje, ela é bacharel em Direito, engenheira ambiental formada pela UEPA na primeira turma do curso, especialista em Direito Ambiental pela Amazônia Curso. Atualmente, ela é presidente da Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Estado do Pará, APEA, e atualmente é gerente da Gerência de Projetos Industriais na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mas não para por aí. Essa convidada também já foi secretária de Meio Ambiente do município de Santa Isabel, também foi diretora de licenciamento nesse mesmo município, foi também analista na Secretaria de Meio Ambiente de Castanhal, também foi diretora de licenciamento no município de Belém e hoje, como falei, está como gerente na GEIND. Então, essa engenheira aqui é muito importante. Seja bem-vinda, engenheira Riceli Maia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de receber você aqui. Que honra. Muito obrigado. A satisfação é minha. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom conversar sobre ambiental. Eu costumo dizer que eu não fui formada por engenheiros ambientais, mas sempre que eu tenho a oportunidade, o privilégio de conversar sobre isso, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada. Obrigado, Riceli. Mas antes de te fazer logo uma pergunta, que eu tenho muita coisa para te perguntar dessa vasta experiência na área ambiental, eu quero te fazer um convite. Riceli, vamos engenheirar? Vamos! Coisa boa. Riceli, que patente, que história diferenciada. Recebi poucos convidados assim tão importantes como você. Então percebi que você tem uma grande experiência em órgãos como secretária, diretora de licenciamento, gerente. Fala um pouco melhor como foi essa carreira na área ambiental. Conta pra gente aí. Como você leu, eu sou da primeira turma de Engenharia Ambiental do Estado do Pará, formada pela Universidade do Estado, da UEPA. Então, eu já tenho mais de 20 anos de formada. E aí, desde que eu saí da academia, eu sempre busquei esses novos desafios e novos horizontes. Hoje é muito fácil a gente falar de engenharia ambiental, porque as pessoas já conhecem a gente já tem vários cases de sucesso de pessoas que, de fato, exercem a engenharia e conhecem o que faz o engenheiro ambiental. Na minha época era um pouco diferente. Nós fomos formados por outros profissionais e era tudo muito desafiador para o início de carreira. Então, eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar em órgãos públicos, como analista, como secretária, como diretora. Fiz consultoria também, licenciei o parque aquático que a gente tem aqui no município de Santa Isabel. Fui eu a responsável por esse licenciamento na época. E, assim, a gente foi enveredando por todos esses caminhos. E quando a gente não tem esse rastro para seguir, é sempre muito desafiador. Mas eu encontrei pessoas muito disponíveis em me ensinar. Todas as vezes que a gente sai da academia, a gente sempre sai da academia achando que a gente não sabe nada. E tá tudo bem, tá tudo normal. Porque a gente estuda 5 anos, mas quando a gente põe o pé para fora da academia, a gente tem essa insegurança. Então, comigo não foi diferente. Mas a gente conseguiu avançar e pegar todos esses desafios e construir a nossa carreira em cima de tudo isso. Então, foram experiências incríveis, tanto de um lado do balcão, como órgão ambiental, como consultora, né? Orientando as empresas para fazer esse licenciamento ambiental. Então, foi uma jornada árdua, mas que hoje eu consigo olhar para trás nesses mais de 20 anos de formada e dizer: nossa, consegui, eu venci. Uau, que bonito, Riceli.
E que privilégio estar recebendo alguém da primeira turma da UEPA. Eu sou também engenheiro ambiental formado na UEPA. Você formou em que ano? Pode falar? 2003. 2013, eu já formei em 2011, então você abriu o caminho para mim e para muitas gerações de engenheiros. E quantos formaram, por curiosidade, nessa A turma? nossa turma entrou com 40 alunos e nós formamos 23. 23 engenheiros ambientais. Hoje todos muito bem-sucedidos. Eu trabalho com um analista que é da minha turma, que é o Márcio. Tem vários engenheiros da minha turma que todos eles exercem a profissão, são muito bem-sucedidos como consultores, como analistas de órgão federal, estadual. Então estão todos na carreira, estão todos exercendo a engenharia ambiental. Legal, muito bom. Então, eu quero te fazer uma pergunta que eu só posso fazer para quem é da primeira turma. Então, tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu sei que foi desafiador, não tinha referência, como, como você já falou. Assim, me conta, como foi a sensação? Eu sou o primeiro engenheiro ambiental formado no estado do Pará. O que que eu faço? Como é que estava o mercado naquela época, Riceli? As empresas sabiam o que vocês faziam? É, o mercado foi preparado para receber vocês? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi naquele momento, há 20 anos atrás? Pois é, como não tinha essa referência antes, o mercado não sabia o que a gente fazia. Então a gente tinha dois desafios. Um de apresentar para o mercado o que a gente fazia, qual que era o nosso papel dentro dessa nova profissão. E outro era ser recepcionado pelas empresas ou pelos órgãos, porque eles não conheciam o que de fato acontecia. Então a gente teve todo esse desafio em relação a essa apresentação, a essa importante experiência de dizer, ó, a gente está aqui, a gente existe, a gente sabe fazer. E aí essa construção foi um tanto, hoje é fácil falar, né? 20 anos depois, com todas as experiências, com todas as coisas que deram certo. Mas na época foi muito difícil, muito complicado. Mas aconteceu, né? Que bom que aconteceu. Hoje a gente tem professores doutores nas universidades já formando engenheiros ambientais, então eles conseguem enxergar que funciona, que é uma profissão promissora e que dá certo. Mas na nossa época a gente não sabia. A gente escolheu engenharia ambiental porque era a vaga que tinha no vestibular, vamos fazer isso, vamos. Mas não tinha referência. Hoje não, hoje é diferente. Hoje os engenheiros ambientais que estão na academia, eles entram na engenharia sabendo o que faz o profissional, conhecendo a área especificamente. Então hoje já é menos complexo do que da minha época, há 20 anos atrás. Exatamente. Hoje, inclusive, você é uma das nossas referências. Estou muito feliz, mais uma vez, de poder conversar com você. Eu que sou da UEPA, eu acredito que vocês da primeira turma, assim, são para nós meio que patrimônios assim da UEPA. A gente ouvia falar do nome de vocês. Eu sei citar o nome de algum dos profissionais que são da primeira turma e estou feliz de receber uma profissional tão competente, tão humilde. Vou falar disso daqui a pouco. Vou fazer um jabá para você, porque eu te admiro demais. A gente se encontrou poucas vezes no mercado, porque eu sou perto de você, verdinho, no mercado da engenharia ambiental. Mas eu admiro muito a forma com que você toca o exercício da sua profissão. Vamos chegar lá. Mas eu não quero perder a oportunidade, já que você tem 20 anos formada na área ambiental e a gente está na bola da vez aqui em Belém. Ano que vem tem COP30 e eu já quero te perguntar, Marcelo, quero ouvir a sua opinião de qual é a importância do profissional da engenharia ambiental, dessa atuação aqui na capital de Belém, como é que a gente atua, como é que esse grande evento se relaciona com a gente. Me fala um pouquinho. É importante a gente lembrar que existe engenharia ambiental antes da COP30. Porém, com a COP30, todos os olhares estão voltados para muitas obras. Se vocês perceberem, a nossa cidade já está um grande canteiro de obras. Então, todas as vezes que vocês enxergam uma obra dessa, toda e qualquer obra na área de infraestrutura precisa do licenciamento ambiental. E o profissional habilitado para fazer isso é o engenheiro ambiental. Então, a engenharia ambiental, ela vai surfar nesse momento agora de COP30, mas a gente trabalha com esse licenciamento para todas as outras empresas e empreendimentos que precisam desse licenciamento. Então, a importância da engenharia ambiental para a COP30 especificamente é dizer que
O município de Belém vai deixar um legado. É a primeira vez que esse evento vai acontecer no país, numa região daqui do Brasil. E esse legado todo vai ficar. E a gente precisa entender que a engenharia ambiental ela é parceira no desenvolvimento da cidade. Porque algumas pessoas pensam e olham para os engenheiros ambientais, lá vem esses ecochatos, ou então lá vem esse pessoal que só quer me multar. Não é isso. A ideia da engenharia ambiental é a gente somar com o desenvolvimento. A gente quer que gere emprego, a gente quer que gere renda, a gente quer que a cidade se desenvolva, porém, entretanto, todavia, respeitando as regras ambientais, cumprindo a lei, para que esse processo seja um processo saudável e sustentável. Então, a preocupação da engenharia ambiental nesse processo é exatamente essa. Vamos desenvolver, vamos fazer obra sim, vamos gerar emprego e renda sim, mas tendo todo o cuidado com a legislação ambiental e fazendo se cumprir a lei. Então, o nosso papel é fundamental nesses processos de licenciamento ambiental por conta desse boom, né, de obras que a gente está vendo na cidade como um todo. Legal, Richelle. E para os profissionais que nos assistem, assim, como é que você enxerga as oportunidades? O profissional quer surfar nessa onda COP30, eu acho que dá para falar isso mesmo, porque é uma onda, muita coisa está acontecendo e vai acontecer, e a gente está há um ano desse evento, já tem muita mobilização. Como é que você enxerga que um profissional pode se posicionar diante desse evento? Como é que ele pode aparecer? Tem alguns projetos, trabalhando no órgão, abrindo uma empresa. Como é que ele pode aproveitar alguma oportunidade de se relacionar diante desse evento? A gente teria pelo menos duas grandes possibilidades. Uma é como analista, aprovando esses projetos, porque hoje a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ela possui vários engenheiros ambientais que são responsáveis para fazer essa análise dos processos de licenciamento. E outra é trabalhando nas empresas privadas, nas empresas de consultorias, nas secretarias que fazem essas obras. Então, hoje, o mercado para o engenheiro ambiental está muito promissor. Não só por conta das obras da COP30 que a gente está vendo, mas por todas as outras grandes indústrias que são importantes do licenciamento. Falando um pouco da área industrial, hoje lá na Secretaria de Estado, a gente licencia todas as grandes indústrias do estado do Pará. Então, todos que vocês possam imaginar, de frigorífico a grandes empreendimentos de produção, de gás, enfim, de qualquer coisa que vocês possam pensar, a indústria precisa desse licenciamento ambiental. Então, o perfil do engenheiro ambiental ele é muito absorvido em relação a isso. Então, hoje, o engenheiro ambiental que quer ter sucesso, que quer, de fato, fazer a diferença, ter esse posicionamento no mercado, ele pode começar por aí, ou trabalhando numa empresa de consultoria, ou prestando esses serviços para as secretarias, ou até mesmo como analista no órgão ambiental. E falando de indústria, pelo que eu estou entendendo, tudo que é indústria hoje no estado do Pará passa por você. É a sua assinatura ali que autoriza, que diz se o estudo está bom, se ele tem condições de ser aprovado. Então, quem quiser mexer com a indústria vai passar na mão da Richelle hoje. Hoje a importância da gerência é exatamente essa. Todas as indústrias no estado do Pará são licenciadas nessa gerência. Então, todas aquelas que querem se instalar no estado, elas passam por essa análise. Então, das pequenas até as grandes empresas, a gente faça esse processo de licenciamento. Legal. Eu vou logo entrar numa curiosidade que eu quero aprender também, né? Aproveitar no programa. Então, hoje não tem indústria na SEMA municipal. Aquele processo de descentralização no quesito indústria, ele não aconteceu. Acontece de acordo com a Resolução 62. O que aconteceu a partir de 2021? A Resolução COEMA 162, ela demanda para os municípios alguns tipos de indústrias, dependendo do porte e do tamanho. Mas quando a gente fala de grandes indústrias e de algumas tipologias específicas, isso é competência exclusiva do Estado, de acordo com a Resolução 117 de 2014. Aí por isso que a gente fala que todas essas grandes indústrias, elas são licenciadas pelo Estado. Mas eu vou te dar um exemplo prático, as indústrias de açaí. Até um certo limite, os municípios que possuem essa delegação de competência ou esse requisito de ter a Secretaria Municipal desenvolvida, pode fazer o licenciamento dessa indústria. Mas se for uma indústria que produz acima desse limite que a resolução permite, aí volta tudo para o Estado. Aí é a gente que licencia.
Ah, legal. Você viu que eu estou me aproveitando para pegar aula aqui com você, para aprender. Ainda nessa questão de indústria, Célia, assim, vamos dizer que tenha algum empresário que está nos assistindo, que quer, quem sabe até de um outro estado, quer implantar uma indústria no estado do Pará hoje. Cita para mim basicamente quais são os pontos que são avaliados pelo órgão ambiental. Tem a ver com recursos hídricos, tem a ver com lixo, tem a ver com poluição atmosférica. Quais são os principais pontos de importância que uma indústria precisa se atentar antes de se instalar ligado ao meio ambiente? Essa é uma dúvida geral. Eu recebo muitos telefonemas e recebo muitos e-mails na gerência perguntando exatamente isso. E o que eu costumo responder quando me perguntam isso? A pessoa precisa primeiro entender o que ela faz. Então, se eu tenho uma indústria de frigorífico, eu tenho um olhar específico para os efluentes gerados, para os resíduos gerados, para o que eu vou precisar mitigar em relação a esse impacto que a minha instalação vai proporcionar para aquele lugar. Então, o primeiro passo de tudo é saber o que eu vou fazer. Sabendo o que eu vou produzir, sabendo o que de fato a minha atividade vai impactar aquilo, a gente começa a monitorar esses impactos. Porque quando a gente fala da questão ambiental e do licenciamento ambiental, às vezes as pessoas interpretam de forma errada. Ah, esse pessoal vem para cá, vai destruir o meio ambiente. Não. As indústrias, quando se instalam numa área, a gente sabe que existem os impactos positivos da instalação desse empreendimento e os impactos negativos. Qual que é a nossa função enquanto órgão ambiental, enquanto órgão responsável por esse licenciamento? É mitigar isso. É dizer assim, ó, você vai instalar uma indústria que vai produzir muito efluente, mas existe sistema de tratamento para fazer isso. Existem tecnologias que vão fazer com que isso seja mitigado. Então, o desafio do órgão ambiental é exatamente esse. Então, como é que essa indústria vai entender como vai ser licenciada? Sabendo o que ela vai fazer, sabendo o que ela vai gerar e quais são esses possíveis monitoramentos que a gente vai conseguir fazer. Então, na prática, a gente desenvolve monitoramentos da qualidade do ar, do solo, da água, da onde vai vir esse recurso hídrico. E aí não envolve só o licenciamento ambiental, a gente tem outras autorizações e outros títulos também emitidos pela Secretaria de Estado, como, por exemplo, as outorgas, tanto de captação quanto de lançamento. Então, são esses passo a passo que cada atividade vai ter a sua peculiaridade. A gente costuma dizer na Gerinde que para cada atividade que a gente vai licenciar, a gente tem um termo de referência, que é aquela receita de bolo que nos guia para fazer o projeto ambiental. Então, dependendo do que a gente vai instalar e essa atividade vai ser, a gente faz essa análise para poder pedir os estudos ambientais e monitorar isso. Legal, muito bom. Que aula. Estou aprendendo. Vou ganhar mais dinheiro depois desse programa. E Celi, assim, eu não posso deixar, eu tenho tanta coisa para te perguntar, estou com medo de acabar o tempo e não perguntar tudo. Você foi secretário de Meio Ambiente, diretora de licenciamento, tem mais de uma experiência, atualmente está gerente na SEMAS estadual. Como é essa experiência? Eu nunca fui secretário, eu fui apenas consultor, fui analista ambiental numa multinacional, mas nunca estive do outro lado da mesa. Como é essa experiência? Quais são os desafios? Tem que ter competências diferentes? Como é que funciona ser representante do ente público? Então, eu acho que na minha carreira como um todo, o meu maior desafio sempre foi ser gestora. Porque a gente não basta só ter os 5 anos de conhecimento da academia, né? Para a gente gerenciar um órgão ambiental, a gente lida com muitas pessoas diferentes. Na época que eu fui secretária no município de Santa Isabel, a Secretaria de Meio Ambiente era responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos do município. Então, eu tinha que tratar com todo tipo de todos os níveis de entendimento. Então, o lidar com o ser humano é o maior desafio. Gerenciar pessoas hoje é o maior desafio. Porque conhecimento da academia, todos nós temos, os 5 anos te dão isso, mas ter essa empatia, esse entendimento do outro. Imagina gerenciar 500, 600 funcionários, cada um com as suas peculiaridades, com seus problemas. E aí isso, para mim, enquanto gestora, foi o maior desafio. O segundo maior desafio
foi colocar uma profissional da área ambiental como secretária. Hoje, esses cargos já são muito comuns. Hoje, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de Barcarena, a secretária municipal de Barcarena é uma profissional da área ambiental e a gente tem outros municípios que já possuem engenheiros ambientais nesse cargo. Mas naquela época, muito tempo atrás, era muito menos provável que alguém da área ambiental exercesse um cargo de gestor. E aí, isso foi desafiador para a gente, porque a gente sabia ser engenheiro ambiental, mas a gente não sabia gerenciar pessoas, ter o jogo de cintura, receber vereador, receber Ministério Público, receber denúncias e tu explicar tudo isso. Então, a questão de ser profissional da área e exercer um cargo nesse nível de autoridade municipal, eu acho que foi o meu maior desafio na minha carreira, até hoje. Uau, tô imaginando, me deu até adrenalina, né? Porque realmente envolve muitas esferas da sociedade, tem muitas partes interessadas. Que bom, bacana ouvir aí essa experiência. E isso mostra também que o engenheiro ambiental pode trabalhar com muita coisa, de muita forma, na parte como empresário, na empresa privada, no órgão, dentro do órgão, como exemplo da SEMAS que você hoje atua dentro, tem dezenas de gerências mexendo com diversas esferas, e isso mostra que essa formação que você, com essas outras 22 pessoas, esses outros 22 profissionais, abriram esse mercado e que hoje, como você falou, é uma profissão que venceu. Uma vez eu vi um estudo que fala de profissões que não pegaram, que morreram, que não tiveram mercado, e a engenharia ambiental veio, pegou e pegou muito bem, e não é à toa que temos COP 30 e temos muitos profissionais bem-sucedidos. Mas eu quero falar agora de APEA, de Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental. Eu sou um desses profissionais e eu estou hoje está como presidente da APEA, e eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. Estou feliz de ter uma profissional tão competente nessa presidência, mas para começar de cara, qual é a importância do profissional que é engenheiro ambiental hoje se associar na APEA, o que ela faz, como é essa relação? A APEA foi outro desafio na nossa carreira, porque a primeira turma saiu em 2003 e a associação só foi montada em 2016. Porque o grande problema do associativismo é a gente convencer as pessoas de que juntos nós somos mais fortes. Então, teve todo um trabalho lá atrás para que a associação acontecesse, para que a gente conseguisse ter vez e voz, tanto no Conselho Regional de Engenharia, como no mercado de trabalho como um todo. Então, a associação foi fundada em 2016 e eu assumi a presidência em 2021. E os desafios são os mesmos de antigamente. A diferença é que hoje o profissional da engenharia ambiental ele já entende a importância de estar associado. Então, você vai perguntar para mim, Risseli, por que eu preciso estar associado? Porque unidos a gente consegue mais. Então, a gente tem dentro das engenharias, a gente tem várias sobreposição de competências. Então, através de uma associação, a gente consegue dissolver essas sobreposições de competências. Por exemplo, nós viemos da engenharia mãe, que a gente chama, que é a engenharia civil. Então, hoje, nós temos a cadeira do CREA da engenharia ambiental está vinculada à engenharia civil. Risseli, por que a gente não tem uma cadeira só nossa? Porque a gente ainda não tem representatividade. Então, a gente precisaria ter uma associação forte, com atividades desenvolvidas, para que a gente conseguisse ocupar esse lugar. E aí, se dissociar da engenharia civil. Por que é desafiador? Porque todo mundo tem as suas coisas, todo mundo tem as suas coisas, tem as suas preocupações, tem as suas demandas diárias. Então, quando a gente tem essas outras demandas, a gente não consegue, de fato, dedicar o tempo que a gente precisaria ao associativismo. Mas durante todos esses anos, de 16 até hoje, todas as pessoas que passaram pela presidência, Bernardo, Ivan, Paula, todos os engenheiros que já deixaram seus legados, a gente já consegue entender a importância disso. Então, o que precisa hoje para a gente deslanchar como associação? Ter essa união. A gente precisa entender que nós não somos concorrentes, nós não estamos numa competição de quem é o melhor engenheiro ambiental. Pelo contrário, a gente está para somar. Então,
quando a gente quebra esse paradigma da competitividade e entende que você sabe de coisas que eu não sei e eu posso saber de coisas que você não sabe, e a gente troca isso, isso é muito importante. Então, hoje, o nosso desafio enquanto presidente da associação é exatamente isso, dizer que a gente não concorre com ninguém. Ah, eu vou brigar com o Ed porque o Ed conseguiu alguma coisa e eu não consegui. Não, que legal que o Ed está lá. Ele me representa. A gente teve agora há pouco tempo uma engenheira ambiental, diretora-geral da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais. A gente nunca tinha tido uma profissional nesse sentido, então ela nos representava, ela é formada pela UEPA e ela fazia isso muito bem. Então a gente tem que parar e deixar esse lado competitivo e entender que a gente está para somar os esforços. E eu acho que esse grande desafio, quando a gente fala de APEA, quando a gente fala de ser associado, de o que eu posso colaborar, Riceli, o que você está precisando. Porque é muito fácil, a gente tem sempre dois posicionamentos. Ou a gente fica te julgando, dizendo que está tudo errado, que tu não sabe fazer nada, ou a gente diz assim, o que você precisa de ajuda? Como é que eu posso fazer para contribuir para que a gente tenha uma associação mais forte, mais firme, para que a gente consiga isso? Então, desde 2016, a gente vem lutando por esse fortalecimento, para ter essa cadeira. Hoje, a Associação do Sul e Sudeste do Pará tem uma engenheira ambiental conselheira no Conselho Regional de Engenharia, que é a Elisene, e a gente tem lutado para que a gente tenha mais representantes lá. Mas enquanto a gente não entender isso como um fortalecimento e somente como uma disputa, eu quero, você também quer, a gente vai enfraquecendo. Então, a importância da associação é exatamente essa, de que a gente sinta-se representado e fortalecido com a questão ambiental. Uau, Riceli, que legado, muito, muito bacana ouvir você. E eu estou refletindo aqui, porque a gente precisa ouvir mais sobre isso, porque a gente vê essa concorrência e eu fiquei refletindo, será que a gente, todas as vezes que vê um engenheiro ambiental sentando em uma cadeira que não é a cadeira que eu estou sentando, será que a gente se alegra e se sente representado por esse profissional? Eu fiquei muito reflexivo sobre isso e concordo com você que infelizmente a gente, eu sou um deles, a gente precisa crescer muito nessa mentalidade. E que bom que você hoje, como presidente, está trazendo esse grande legado. Eu não tenho dúvida que esse programa vai chegar em quase todos os engenheiros ambientais do estado do Pará. E eu não tenho dúvida que esse seu discurso vai gerar reflexão. Eu estou reflexivo sobre isso porque às vezes a gente não é formado nessa mentalidade. Hoje você está gerente dentro da SEMAS e você está me representando. Hoje eu estou aqui como apresentador do programa Engenheirando e eu estou lhe representando e você me representa na APEA e os profissionais que estão no CREA nos representam e eu acho que se a gente chegar onde você acabou de falar que a gente precisa chegar, realmente a engenharia ambiental vai mais longe. Que legado. E eu quero aproveitar, Riceli, eu não podia deixar de destacar isso, que eu quero parabenizar a sua postura profissional. Um dia eu vou ser diretora de licenciamento ambiental, eu como consultor tinha um processo de um cliente meu e cheguei até você e acho que eu não te falei isso, mas eu fiquei muito surpreso com a sua humildade, como você me tratou e às vezes a gente não percebe isso no mercado. Às vezes você ocupa um cargo de gestão como você ainda está ocupando e eu vou dizer da forma mais simples, às vezes parece que sobe a cabeça e o profissional se sente acima de alguém e parece que esse cargo fez ele achar que é maior que alguém e quando eu encontro com você no corredor, a gente encontrou algumas vezes você com muita humildade, com muita alegria e assim, para mim isso é sensacional, quero te parabenizar por isso. Eu acho que quem não lhe conhece precisa saber disso, porque isso também é inspiração para todos nós. Eu penso que até mais importante para mim, até mais importante do que entender de resíduo sólido, de recursos hídricos, de emissões atmosféricas, que eu acho que esse é o nosso papel, mas você saber lidar com as pessoas, você honrar, você estava representando o ente público e eu precisava que esse ente público me desse orientação. Você, vamos dizer que nem me conhecia tanto naquele momento. Eu não era um vereador, eu não era um dono de empresa rico,
eu não era alguém que talvez naquele momento não representava alguém que poderia trazer favorecimento para sua carreira, mas você sentou comigo lá naquela mesa, me deu todas as orientações, e não é uma questão de favorecimento além da sua função. Você foi muito profissional, me deu os caminhos, olha, você me orientou como uma gestora pública, e eu penso que isso é um baita legado. Eu acho que a gente tem que crescer muito nisso. E eu quero te parabenizar aqui na Rede TV, porque eu penso que você é diferente. Não é tão simples encontrar uma profissional como você. E quero desejar, inclusive, nosso tempo já está chegando quase no fim, mas eu quero desejar muito sucesso. Espero que, inclusive, não sei quais são os seus planos. Vamos encerrar com essa pergunta, vamos encerrar com essa. Não sei se os seus planos é continuar dentro do estado ou do município, enfim, não precisa ser tão específica, mas espero que você tenha muito sucesso. Então, para encerrar esse episódio 8, olha, é a primeira vez que eu faço essa pergunta, quem é a Richelle engenheira ambiental daqui a 10 anos? O que você está visualizando? Como é que você se enxerga nesse mercado? Primeiro reforçar que essa ideia do servidor público é exatamente essa. As pessoas, elas costumam sempre pensar, o que eu vou ganhar orientando um consultor? Você vai ganhar um processo redondo. Então, a gente precisa entender que o papel do gestor, de todos os analistas, é servir ao público. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que eu sei mais do que você, eu não vou te ensinar, porque, pelo contrário, é aquilo que eu disse, a gente precisa lembrar que nós não somos concorrentes, nós somos pares. E se eu tenho um amigo consultor que vai entender o caminho das pedras para fazer um processo redondo, para mim é melhor. Como que vai ser a Richelle daqui a 10 anos? Eu nunca projeto as coisas por muito tempo. Eu costumo dizer que as oportunidades aparecem na minha vida e eu as absorvo da melhor forma possível. Então, hoje eu estou gerente, mas quem sabe daqui a 10 anos eu esteja CEO de uma empresa que o Ed vai me chamar para trabalhar com ele, e eu vou estar lá fortalecendo isso e contribuindo para esse crescimento. O órgão público, ele me cativa e ele me deixa feliz profissionalmente, porque o servir é uma essência que eu tenho. Então, tudo que eu aprendi na academia, tudo que eu aprendi nesses 20 anos de profissional, para mim não faz sentido nenhum se eu não compartilhar, se eu não trocar experiência com o outro. Então, isso é que me satisfaz. Fazer com que compartilhar conhecimento me deixa feliz. Então, seja no órgão público ou seja na empresa privada, eu acho que esse que é o meu papel, como engenheira ambiental, como pessoa, como cristã, de compartilhar tudo que eu aprendi. Senão a gente vira obesos e aí a gente só quer pra gente e se alimenta e fica o tempo todo se retroalimentando. E eu acho que não é essa a essência. Eu acho que a gente precisa contribuir com o sistema, a gente precisa contribuir com a engenharia ambiental, formando profissionais de fato éticos, de fato que entendam como funciona tudo e que respeitem o outro. Se a gente cumprir o princípio da empatia, o que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro, eu acho que a gente tem profissionais muito mais bem-sucedidos e qualificados. Muito obrigado. Fugir, né, da pergunta. Que nada, você encerrou com chave de ouro. O nosso tempo, infelizmente, se encerrou. Richelle, muito obrigado, foi muito bom ouvir você. Quem sabe a gente se encontra de novo aqui no Engenheirando, num outro episódio. Muito obrigado. E a você que nos acompanha aqui na Rede TV, esse foi o episódio 8, com uma mega engenheira aqui do estado do Pará. E nunca se esqueça, todo sábado às 15 horas nós temos um encontro marcado, você fazendo a sua pipoca e sentando aí no seu sofá e aprendendo com profissionais de altíssima patente. Então, todo sábado às 15 horas a gente se encontra. Richelle, muito obrigado. Arrebentou. Satisfação, eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do programa Engenheirando. Fui!